Bom, vou te contar uma história sobre o Marcelinho. Isso daí, eu tenho informações, né, fortes da época e de pessoas, de personagens que fizeram parte dessa negociação. O Marcelinho foi contratado para o Corinthians no final de 1993, o Marcelinho Carioca, por indicação do técnico Mário Sérgio Pontes de Paiva, meu amigo, saudoso Mário Sérgio. Ele foi contratado no final de 93. O Mário Sérgio praticamente nem chegou a dirigir o Marcelinho no Corinthians naquela ocasião, porque o Mário Sérgio saiu do Corinthians no começo de 94. Mas a contratação do Marcelinho foi pedida pelo Mário. E, à época, o presidente do Corinthians era o Alberto Dualib e o diretor de futebol, vice-presidente do Corinthians, na verdade, era o Henrique Alves. E o Corinthians atrás do Marcelinho Carioca e o Flamengo se desfazendo de alguns jogadores, porque precisava de dinheiro, né? O Flamengo estava numa condição financeira ruim e o presidente do Flamengo era o Veloso, Luiz Augusto Veloso, e estava vendendo alguns jogadores, inclusive alguns pratas da casa saíram nesse período, né, do Flamengo. E o Henrique Alves, com a autorização, com o aval do Alib, foi para o Rio de Janeiro. Pegou a ponte aérea, foi para o Rio de Janeiro, foi conversar pessoalmente com o Veloso. Chegando lá, o Henrique Alves falou, olha, a gente está interessado num jogador seu aqui do Flamengo. E aí parece que, não sei se é exatamente o Veloso ou outro dirigente do Flamengo, se antecipou e falou, olha, é o Júnior Baiano que vocês querem, né? Aí o Henrique Alves falou, não era o Júnior Baiano que ele queria. Aí ele falou, mas o Júnior Baiano não tem como negociar, eu sei que todo mundo de São Paulo está querendo o Júnior Baiano, está atrás desse zagueiro, porque já está palavrado com o São Paulo. E não tem como negociar, o São Paulo quer, o Tele Santana quer muito esse jogador no elenco, e já foi apalavrado com o São Paulo, então não dá para negociar o Júnior Baiano. Ele falou, poxa vida, mas eu vim aqui para contratar o Júnior Baiano, disse o Henrique Alves, que captou aquilo lá. E usou a favor malandramente. Ele falou, olha, presidente, eu vim aqui para o Rio de Janeiro para trazer um jogador do Flamengo. E o meu presidente, o Alberto Dualib, não sabe exatamente qual o jogador mas eu prometi trazer um jogador do Flamengo. Então eu não posso ir para lá com mãos abanando para o Parque São Jorge. Eu tenho que levar um jogador do Flamengo. Eu sei que vocês estão vendendo, dificuldade financeira que está o Flamengo é gigante e tal, mas vocês estão vendendo alguns jogadores. Por exemplo, esse Marcelinho aí, você não pode negociar comigo? Aí a diretoria do Flamengo falou, tá, Marcelinho, tudo bem. Quanto custa o Marcelinho? $500 mil. Tá aqui. O Henrique Alves trouxe o Marcelinho, que era o objetivo, era contratar o Marcelinho Carioca, não o Júnior Baiano. Mas aí ele viu essa possibilidade de negociar o Marcelinho ainda mais barato ainda, né? Uma jogada de mestre do Henrique Alves, que acabou contratando o Marcelinho Carioca para o Corinthians.